é exatamente a violência psicológica? É o controle sobre as ações, sobre os comportamentos, sobre as crenças, sobre as decisões dessa mulher, mediante ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição ou qualquer outro meio que causa nela um prejuízo à saúde psicológica, causando um dano emocional e uma diminuição da autoestima. Eu afirmo, todas nós, mulheres, já sofremos ou vamos sofrer ao longo da nossa vida algum tipo de violência. E por que começar por essas duas mulheres com uma temática que nos é tão cara, como eu estou dizendo? Se nós queremos exibir projetos femininos interessantes, empreitadas femininas, o empreendedorismo feminino das mineiras, nós achamos que era oportuno e necessário começar com a discussão da pior invisibilidade enfrentada pela mulher. Então, por isso que nós convidamos uma defensora pública que trabalha nessa linha de frente, atendendo mulheres agredidas, violentadas, e a desembargadora, que é a maior referência que nós temos, isso a gente tem que frisar, né? A maior referência que nós temos hoje em Minas Gerais, nas maiores referências no Brasil, que trabalha com o combate à violência, né, contra a mulher há década, desembargadora, né, com projetos maravilhosos. Como é o dia a dia de mulheres que têm como projeto de vida profissional, né, defender, atuar no sentido de proteger outras mulheres agredidas. Quando você fala em visibilidade, eu penso em inúmeras mulheres que sofrem caladas e sofrem diversas formas de violência, porque a violência contra a mulher, às vezes a gente só pensa na violência física, e a violência que vem de outras formas, como a psicológica, a violência moral, sexual, patrimonial, para nós uma das maiores dificuldades é esse silêncio. Então, se a gente tem a oportunidade de estar aqui representando de alguma maneira essas mulheres, é muito importante. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, e vamos conversar sobre isso, porque é realmente muito importante para todas nós mulheres. Samanta, como é que funciona na Defensoria Pública, né, essa tratativa diária com esse problema que a desembargadora está colocando para nós aqui? São alguns exemplos de vulnerabilidades que a Defensoria Pública encampa como forma de atendimento diferenciada. E, dentre esses exemplos, temos a Defensoria Pública especializada na defesa da mulher em situação de violência. No estado de Minas Gerais, nós somos 8, nós chamamos de NUDEM, que é a nossa sigla. Nós atendemos as mulheres diariamente. Elas passaram por uma situação de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, e elas procuram a Defensoria Pública. Muitas vezes elas vão inicialmente à Delegacia de Polícia, a DEAN, e algumas vezes elas vão diretamente ao NUDEM. Depende muito do grau em que essa mulher está na análise daquela violência que ela sofreu. Por exemplo, a gente tem o hábito de dizer que a porta de entrada da violência contra a mulher é a delegacia de polícia. Sim. Lógico que isso é uma verdade, mas essa não é uma verdade 100% absoluta em todos os casos. Por quê? Existem mulheres que não estão prontas ainda para irem até a polícia. Sim. Não estão prontas para registrar uma ocorrência, para fazerem um pedido de medidas protetivas. Elas têm muito medo, elas têm pavor, algumas delas. Sim. Então essas mulheres, se elas ficam em casa invisibilizadas, como você bem colocou, isso é muito pior para elas. A gente tem que ter um acesso a alguma porta de entrada que não seja exclusivamente a polícia. E aí o NUDEM, a Defensoria Pública, ela se coloca muito como essa porta, porque nós temos também um serviço psicológico. Então ela pode ir ao NUDEM para ser orientada, atendida pela psicóloga, que é especializada na defesa também de mulheres em situação de violência. Ela pode também conversar com uma defensora sobre a parte jurídica dos processos, o que é a consequência criminal da violência, o que é a consequência civil e de família da violência, para que aí aos poucos, às vezes em um dia, às vezes em mais de um dia, ela consiga então se fortalecer. O que a gente precisa sempre entender é que essa mulher, ela tem que ser empoderada, sim. A decisão tem que ser dela. Eu posso enxergar a situação que ela me conta de uma determinada forma, mas na hora em que ela me conta, eu não posso me imiscuir nessa fala dela. Isso é dela. Sim. Então, ela tem que estar pronta para tomar uma decisão. A minha função ali é ouvir e orientar.
né? Mas eu não posso, eu costumo dar um exemplo meio bobo, mas eu costumo dizer assim, eu não posso sacudir essa mulher e você não tá vendo o que tá acontecendo com você, toma uma decisão, toma uma atitude. Eu não posso, de forma alguma. Isso tem muito a ver com a questão do lugar de fala, né? Que agora nós estamos discutindo muito, quer dizer, você tem empatia pelo caso dela, você tá ali para poder contribuir, para ajudar, mas não pode substituir a decisão e nem induzir a decisão dela. Na verdade, o judiciário, ele tem uma missão de defesa, mas tem que ser provocado. Quer dizer, se o judiciário não for provocado, não é possível o processo começar. E vocês, antes de colocar a questão, na verdade, na mesa da desembargadora, quer dizer, no espaço, né, do judiciário, a Defensoria Pública tem todo um trabalho de cuidado, de recepção, né, de diálogo, inclusive com essa oferta de um tratamento, não é um tratamento, mas de uma abordagem psicológica. Muitas vezes ela não quer nem judicializar aquela questão. Sim. Ela quer que cesse a violência. Assim, a primeira coisa que ela quer é que cesse a violência. Tanto que quando a gente fala em medidas protetivas, eu defendo a natureza inibitória da medida protetiva como uma medida satisfativa, né? Sem necessidade de um processo criminal, porque a mulher, muitas vezes, ela procura para cessar a violência, não para ter uma ação criminal contra o agressor. Essa medida satisfativa é o judiciário já interferir para fazer cessar e não prender. Exato. Necessariamente não chegar à punição do agressor. Por que ela precisa ser empoderada também financeiramente? Porque o empoderamento, ele vai englobar tudo, esse empoderamento pessoal, emocional, psicológico, mas também financeiro. Sim. Porque muitas vezes ela depende financeiramente, ela tem filhos que dependem financeiramente desse agressor. E se aí ele é punido, ela tem um prejuízo, sim, redobrado. Prejuízo econômico real, né? Então, ela pensa nisso também. Então, às vezes, isso impede ela, às vezes, tomar uma atitude. Mas ela não aguenta mais viver numa situação de violência. Então, a gente ouve esses bordões aí, e, lamentavelmente, a gente ouve e repete, a mulher gosta de apanhar. Eu falo que ninguém gosta de apanhar, nem homem, nem mulher. Às vezes, ela não vai à delegacia porque ela ainda não quer nenhum tipo de atuação do poder público. Às vezes, ela ama essa pessoa. Ela sabe que ela tá sofrendo, ela sabe que ela tá sendo violentada, mas ela ama. Então, ela não tá pronta para cortar o vínculo afetivo, às vezes. E é por isso que o tratamento psicológico vai ajudar nesse momento. E a orientação jurídica também ajuda. Mas aí, quando ela passa desse momento, aí ela fala, bom, agora sim, agora eu já entendi que isso não é amor, isso é qualquer coisa menos amor, e que eu não quero mais, eu não preciso, eu não sou obrigada a me sujeitar a essa forma de conduta, a essa forma de violência. Aí sim ela quer uma atitude. Nesse momento, ela pode querer várias coisas. Sim, ela pode querer se divorciar, reconhecer e dissolver a união estável, pedir a guarda dos filhos, a regulamentação de visitas, os alimentos, a partilha de bens. Pode sim, ela pode querer isso. E aí, nesse caso, nós também na Defensoria da Mulher, nós vamos passar para ela uma lista de documentos que ela vai ter que providenciar e nós vamos ingressar com uma ação de família para ela. Além disso, ela pode também querer uma condenação criminal dele, ela pode, porque toda violência vai ser também considerada um crime, e ela pode sim querer que ele vá preso, querer que ele sofra as consequências punitivas daquela violência cometida. Mas, por fim, ela pode querer simplesmente, quando eu falo sobre medidas protetivas, é isso que eu explico, ela pode querer simplesmente que essa violência nunca mais se repita no futuro, nunca mais. Ela quer resguardar e preservar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ela quer se resguardar para que essa violência não aconteça. Às vezes ela está pouco se importando com a parte criminal, pouco se importando com a parte de família, porque às vezes é, sei lá, um casal de namorados, às vezes não era, realmente não gerou nenhuma relação de família, mas ela quer simplesmente preservar a própria integridade. Nesse caso, ela vai fazer o requerimento de medida protetiva de urgência. Nós sabemos de projetos, né, que acabam transcendendo esse diálogo estritamente interinstitucional. Karen é coordenadora. Hoje eu sou da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos com ONGs que trabalham com a responsabilização do agressor. Eu, logo que assumi a CONCIV, eu tive conhecimento que aqui já funcionava a PVD. Parece que é desde 2010. PVD né? É a Patrulha da Violência Doméstica, que é um segmento da Polícia Militar. E aí eu quis conhecer de perto. E aí o que eu precisei me informar. Então, eu soube que Belo Horizonte é composto de 8 batalhões e cada batalhão tinha a sua PVD, a sua Patrulha da Violência Doméstica. Então, eu tive a oportunidade de visitar os 8 batalhões e conhecer as dificuldades, o trabalho
trabalho de cada um deles. E quando eu estava me preparando para apresentar isso ao comando da Polícia Militar, fui surpreendida com a boa notícia de criação da Companhia Independente da Patrulha da Violência Doméstica, a PVD. Nas visitas que eu fiz às patrulhas de violência doméstica, eu ouvi uma coisa que me bateu com muita tristeza. Isso é recente, nós estamos falando de 2017. Não estou falando de século passado, não. A policial militar me relatando que visitou uma mulher que tinha sido agredida fisicamente. E aí, então, ela indaga para a mulher, fala assim, a primeira vez que seu companheiro, seu marido te bate? Ela fala, é. Aí o filho fala, não, mãe, ele te bateu semana passada. Aí ela responde, mas semana passada eu mereci. Então, assim, é muito triste pensar que as mulheres ainda acham que merecem, de alguma forma, algum castigo, alguma agressão. Nós vivemos numa sociedade ainda machista. Nós ainda vivemos numa sociedade, e eu falo que nós temos que falar muito. Então, quando eu falo, eu fiz 50 palestras e vou fazer mais 50 se eu tiver oportunidade. Porque eu acho que nós temos, então a iniciativa desse programa, nós temos que falar muito, né, doutora Samanta, para as mulheres, a gente tem que falar, porque o processo de mudança, segundo a professora Alice Bianchini, que é uma estudiosa desse assunto, ainda vai demorar muito tempo, são 200 anos para mudar, então assim, é uma caminhada ainda muito longa.